Olá, hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia, doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. A medicina tem evoluído muito no tratamento desses pacientes, mas o principal desafio ainda é vencer o preconceito. Foi aos 26 anos que os primeiros sintomas se manifestaram em José. Síndrome do pânico, comecei a ter crise de choro do trabalho, comecei a ficar inseguro. Poucos anos depois veio o diagnóstico de esquizofrenia, tal como o pai. O componente genético é importante, mas fatores externos também contribuem. O trânsito, a violência urbana, o custo de vida, a competitividade entre as pessoas do trabalho e fora do trabalho. Então, gera nas pessoas uma condição de muito insatisfação mesmo. Por sorte, José e João se encontraram no meio da multidão. E hoje prestam e recebem apoio em oficinas de cultura que ajudam a tratar inúmeros pacientes de esquizofrenia por meio do compartilhamento. Dividir é muito bom. Ajuda você a ter uma melhor percepção de si mesmo. A competitividade no mercado de trabalho e o isolamento social são apenas duas das alavancas do estresse em grandes cidades. O estresse é uma reação normal do nosso corpo a situações de preocupação. O organismo libera hormônios para nos proteger e depois de um pico, eles são absorvidos. Mas quando acionados de forma constante, eles podem causar transtornos mentais. Um estudo que nós fizemos nas duas metrópoles, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, nós levantamos que aproximadamente 90% da população enfrentou uma situação de estresse muito grave. Uma situação de estresse muito grave pode desequilibrar o indivíduo. Hoje a gente recebe a filósofa e pesquisadora do comportamento humano, Maria das Graças Pires, autora do livro Manu e o Povo que Mora na Mente. O psicólogo Bruno Tarpani, diretor do documentário Ouvidores de Vozes, e a psiquiatra e terapeuta comportamental Maria Fernanda Caliani. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas, comentários, pelo Facebook, pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conseguimos aqui conciliar a agenda dos três, no mesmo dia. Muito bem. Vocês vêm estudando esse assunto, o tema esquizofrenia, cada um aí na sua área, da sua forma. Mas eu gostaria de saber o porquê, Maria das Graças escreveu o livro Manu e o Povo que Mora na Mente. Por que interesse nesse assunto, Maria das Graças? Já há alguns anos eu venho trabalhando com desenvolvimento humano, com autoconhecimento e autodesenvolvimento. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o comportamento das pessoas, A forma com que elas agem e lidam com determinadas situações. E quando eu resolvi escrever o Manu, isso aí já é um projeto de algum tempo, foi exatamente por ter acompanhado de perto, mais de perto, um jovem que ele estava estudando, tinha recém entrado na universidade, e até então uma pessoa muito inteligente, bem estruturada, um pouco reservado, mas que começou a apresentar essas crises. E o que mais me chamava a atenção era a forma com que ele lidava com a situação que ele estava vivenciando totalmente desconhecida, a família, os amigos, e a ponto dele abandonar a universidade, a forma com que ele lidou sem praticamente informação nenhuma. Isso me chamou muita atenção. Você traz aqui a história do Manu, Bruno traz tantas outras histórias no documentário, que é o Ouvidores de Vozes. Ouvidores de Vozes, Você trata desse assunto no livro. Eu gostaria até da gente chamar atenção para esse título, porque é uma queixa muito comum desse paciente, não é, Bruno? As vozes. Sim, é uma experiência muito comum no que a gente acaba chamando de esquizofrenia, mas também em outras condições de saúde, A escuta de vozes. E a ideia desse documentário ela surgiu a partir de um grupo que acontece no Centro de Atenção Psicossocial, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu fiquei sabendo, tive conhecimento desse grupo, de um grupo específico de pessoas que ouvem vozes e se reúnem para trocarem experiências sobre isso. Então, poxa, isso é muito diferente. Como é que isso acontece, Então, a história desse documentário ele vai contar como que cada pessoa vivencia essas vozes muito singulares, e as formas que elas enfrentam o dia a dia com isso. Agora, doutora, sei que aí são muitas nuances, são muitos detalhes, mas de uma forma geral, o que é
a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é um transtorno psiquiátrico no qual ela se caracteriza principalmente pela presença de delírios, que são alterações no pensamento. Então, esse paciente com esquizofrenia, ele começa a ter crenças que não condizem com a realidade e se baseia também na presença de alucinações, que é isso que o Bruno falou, que a pessoa pode ou ouvir vozes em que só ela ouve, ou enxergar coisas que ninguém mais vê, sentir na pele, sabor. Ela mexe com os nossos sentidos, as alucinações. São alterações da senso-percepção. Junto com isso, nós temos o que a gente chama dos sintomas negativos da esquizofrenia, que a pessoa ela tem um embotamento afetivo. Então, o paciente com esquizofrenia ele tem uma dificuldade maior em expressar as emoções, os sentimentos. Eles têm um isolamento social maior. É difícil para eles a interação com o mundo. Agora, vocês aqui, até antes do programa começar, vocês chamaram minha atenção sobre essa questão, nós até abrimos o programa falando disso, da questão do preconceito, não é? Ainda é uma doença bastante... tem muitos estigmas ainda? Bom, na minha visão filosófica, né, mais de cunho social, eu acho que a gente avançou muito pouco. Eu penso, né, que nós temos dificuldade de lidar com o desconhecido, com o abstrato. Nós ainda temos uma visão muito tecnicista, muito dualista, né, da coisa, assim, da forma de viver socialmente falando. Só é real, só é tratável aquilo que aparece. Nós estávamos falando até no caso, por exemplo, se eu tenho um problema cardíaco, eu comento com você, você logo me acolhe, me indica, sei lá, um cardiologista, você indica, esse problema ele se manifesta, ele é tratado de uma outra forma. Agora, se eu tenho um transtorno, né, mental, ou que seja, sei lá, um surto, todo mundo já procura se afastar por falta de informação, ou, né, a gente tenta... Não, mas não procura o psiquiatra ainda, está muito cedo, imagina. A gente camufla. Não, isso aí é só uma crise, é estresse, porque a gente também tem medo de lidar. E a gente também tem medo... Isso vindo do próprio paciente, muitas vezes? O próprio paciente, a família, o amigo, nós temos medo do desconhecido. Nós mistificamos muito o processo, ainda, infelizmente. Foi essa a sua percepção nessas andanças também, Bruno? Sim, com certeza. Eu acho que eu acrescentaria a esse preconceito e a esse receio, a esse medo, né, que essas experiências trazem, uma certa ideia compartilhada hoje em dia de que nós somos totalmente responsáveis pelo que acontece na nossa vida, né? Então, existe toda uma pressão social hoje em dia, uma expectativa de que o sujeito dê conta de todo o sucesso, de tudo que precisa dar certo na sua vida. E quando ele é acometido por algum sofrimento psíquico, né, quando a vida dele se vê prejudicada no trabalho, na educação, no convívio com as pessoas, isso ainda é tido muito como um fracasso, né? Então, a doença mental ainda é muito tida como essa pessoa não conseguiu vencer na vida. Ela tem uma fragilidade, ela tem uma personalidade que não consegue, né, fazer as suas coisas mais básicas. Isso ainda é um preconceito que atravessa bastante. Tanto é que quando a gente vai tratar, tão importante quanto o uso da medicação para o tratamento da esquizofrenia, é trabalhar o que a gente fala da psicoeducação com a família e com o paciente. O paciente precisa entender, saber sobre a doença dele. A família precisa entender o que acontece, o que se passa por trás, justamente por conta do preconceito. E a melhor forma de lidar com o preconceito é através da informação. Sem dúvida. Então, a gente trabalha muito isso para conseguir reinserir o paciente. Olha como tem, o que vocês estão falando aqui já está chamando a atenção das pessoas, né? Chegou uma participação aqui da Valéria Pereira, ela coloca aqui, como conseguir que a pessoa aceite o tratamento e tome as medicações? Minha mãe sofre do problema e não aceita o tratamento, doutora. Tem muitos pacientes, porque o que acontece? Como tem essa quebra com a realidade, o portador da esquizofrenia, ele interpreta, ele vê a realidade de uma forma diferente. Então, vai se criando uma crença na qual tem pessoas que querem prejudicá-lo. Então, na mente dele, na percepção dele, ele está bem, ele não tem nenhum transtorno, ele não precisa de tratamento. E por isso que a gente precisa conversar muito, apontando aos poucos, olha, mas você vê que você não está saindo tanto, você está mais isolado, você tem sentido muito medo, vamos conversar sobre isso.
e para a gente conseguindo abordar aos poucos e trazer esse paciente para o tratamento. Mas o tratamento, à força, contra a vontade do paciente, ele não vai ter efeito. Ele vai ter efeito se o paciente entender a condição dele e aí a gente conseguir, então, trabalhar isso. Aproveitar para chamar aqui um trechinho, então, do documentário Ouvidores de Vozes, do Bruno Tarpani, que está aqui com a gente. Vamos ver um trecho. Pode entrar. Eu estou convivendo com ela, tendo uma relação. Ela vem forte, eu pergunto o que ela quer. Eu estava sozinha, eu acho. Aí, de repente, eu comecei a ouvir. Sinceramente, eu acho que era brincadeira. É brincadeira dele, né? Eu creio que por causa do tratamento dele, os amigos, em vez de ajudar, afastaram tudo. Mas uma coisa interessante é que à medida que você vai conhecendo, você vai percebendo o quanto que essa experiência, que parece tão distante, é muito mais próxima do que você imagina, né? Foi um recortinho aí, mas já riquíssimo no sentido de trazer algumas coisas aqui pra gente, né? Tem que dizer, eu achava que não era nada disso, que ele estivesse brincando, aí fala a questão do isolamento. Chamou a atenção também que aparece uma criança ali no documentário. Sim, uma jovem. Né? Uma jovem. Isabel, que é uma das 3 personagens do filme, né? Bom, o filme ele vai contar a história de 3 pessoas que participam desse grupo de ouvidores de vozes, e cada uma tem uma experiência muito particular, né? Algumas possuem famílias que recebem bem, compreendem bem essa experiência, outras nem tanto. E acho que complementando um pouco o que você trouxe, Maria, a questão do cuidado, né? A gente sempre fica muito em dúvida em questão em como ajudar essas pessoas. E acho que o filme traz uma reflexão de que é importante abrir o conceito de cuidado para além do cuidado médico, para além do cuidado psicológico, né? Então, o primeiro passo para ajudar alguém nessa condição, e em tantas outras, é escutar, né? É conhecer em que sentidos, em que contexto ela está inserida e o que ela entende por ajuda, né? Às vezes a ajuda médica, às vezes a ajuda medicamentosa é tida como um problema e isso trava qualquer tipo de tratamento, né? A rede de apoio é muito importante. Só para complementar, também, né? uma das, assim, eu chamo a atenção para os tipos a psicoterapia, de modo geral, as terapias integrativas, mas que sejam de cunho pedagógico. Porque o pedagógico, ele realmente desenvolve como você desenvolver determinados comportamentos para você lidar com a sua demanda. Então, repensar o nosso tipo de psicoterapia, o nosso tipo de ajuda nesse sentido. Porque o que esse portador deve, né, este e outras síndromes, aprender a lidar com a sua rotina, com a sua demanda, ele tem muita dificuldade do novo. Tudo que é novo, né, a tendência é gerar uma crise. Na gente é assim também, né? É o natural, não é? E com eles, pelo excesso de sensibilidade, né, essa dificuldade é maior. Então, uma terapia que atenda realmente esse tipo de demanda, que trabalhe com ele determinados comportamentos para lidar com essas realidades, eu vejo que traz um resultado assim bem mais positivo. O que nós já sabemos sobre as causas da esquizofrenia? A causa da esquizofrenia, a gente ainda não tem uma única causa. Então, o que a gente fala, assim como diabetes e hipertensão, a gente tem uma predisposição genética importante e o que se vê que não é apenas um único gene. Nós temos vários genes responsáveis pelo aparecimento da esquizofrenia. A maior parte da população tem alguns deles, mas algumas pessoas vêm com essa carga genética aumentada. Então, elas estarão mais vulneráveis a desenvolver o transtorno. Essa predisposição genética associada com fatores de vida, estresses,
traumas pelos quais as pessoas passaram, a própria personalidade, o contexto de vida do paciente é que vai contribuir para que a doença apareça ou não. A gente já tem visto... Fatores externos. Fatores externos. A gente tem visto muita associação, por exemplo, do uso de maconha. O uso de maconha, principalmente dos 15 aos 18 anos, que é quando o cérebro ainda está no processo de desenvolvimento, ele aumenta muito o risco de desenvolvimento de esquizofrenia nesses pacientes que têm essa alta predisposição. No caso, se ele já tem isso impotência. Essa vulnerabilidade, exato. Né? Agora, né, Maria chamou atenção aí para a importância dessas terapias também. Bruno, como que você tem visto aí desses pacientes que têm necessidade de tratamento, de acompanhamento, eles têm conseguido isso? Olha, isso depende muito. Existe ainda dentro dos próprios serviços de saúde uma série de preconceitos, né? Dos próprios profissionais de saúde? Dos próprios profissionais, com certeza. Ainda existe uma resistência em enxergar o paciente como um ser autônomo, né? Como um cidadão autônomo de escolhas. Então, por exemplo, dentro do serviço de saúde ou até mesmo dentro de terapias, né? Quando o paciente se mostra resistente ou negando algum tratamento ou alguma atividade, a equipe já olha muito preocupado com isso, mas, poxa, como que ele está rejeitando isso? Ele precisa tratar? Bom, mas mais importante do que a participação dele em todas as atividades é que ele exerça uma autonomia. Né? Que ele tem que ser protagonista disso. Exato, que ele se mostre como sujeito. Sim. Não, isso não faz sentido para mim. Né? Então, acho que a lição do grupo de ouvidores de outras formas de tratamento é que é preciso valorizar a maneira que a pessoa entende que ela vai ser ajudada. Então, muitas vezes, o profissional pode olhar com certo preconceito a questão religiosa, né? Muitas pessoas ouvem vozes e entendem que isso é uma experiência espiritual. Você sabe que está vindo uma pergunta aqui sobre isso? Tem muita gente participando. Eu vi uma dessa aqui. Cadê ela? Suzana. Há quem deixe de procurar ajuda médica porque acredita que esses delírios e vozes podem ser perturbações espirituais? É justamente o que você está colocando, né? Então, sim, comum. Existe isso, é comum. É muito comum. E acho que todas as ajudas são válidas na medida em que a pessoa reconhece aquilo como algo positivo para ela, né? Então, positivo também com ressalvas, com ressalvas, né? Então, a pessoa pode se beneficiar, sim, de uma experiência religiosa, existem inúmeros exemplos disso, mas o tratamento medicamentoso pode, sim, auxiliar, complementar. Inclusive, no filme, a garota mais jovem, Isabel, ela tem uma experiência muito religiosa, ela acha que isso tem essa conotação. Bom, quem sou eu para dizer que não? Claro que eu possuo um saber, um estudo, que tem uma outra leitura sobre essa experiência, que pode ajudá-la de outra forma, mas se ela foi criada assim e tem essa cultura, bom, isso é válido, isso precisa ser incorporado pelas equipes. Precisa ser respeitado também, claro. Né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre esquizofrenia com a gente, a filósofa e escritora Maria das Graças Pires, o psicólogo Bruno Tapani e a psiquiatra Maria Fernanda Caliani. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Nós estamos com transmissão ao vivo também pelo YouTube e pelo Facebook. Chamou muito a minha atenção, vocês falando assim, é preciso sim mudar o pensamento, a mentalidade da sociedade, mas também dos profissionais de saúde, não é? Para o tratamento dessa doença da esquizofrenia. Por onde começar? Bom, eu penso no seguinte, que tem um processo acontecendo que eu acho que é bacana, mas muito lento, né? Que é o fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? Doutora e Bruno, né? Tem acompanhado também. E esse processo que se chama desinstitucionalização, ele vem acontecendo, mas de uma forma ainda muito lenta. Por quê? Uma, claro, falta de recursos, né, de políticas públicas que capacite, que prepare, que crie ambientes, hospitais mais adequados para atender apenas as crises, né, que haja também essa reintegração, que trabalhe, profissionais que trabalhem adequadamente com a reintegração deste indivíduo e da própria família, porque a família também se exclui, se tu for observar, na sociedade, que ele volte a ter uma vida
afetiva saudável, que ele volte a ter uma vida profissional, que ele se reintegre mesmo dentro das condições dele. Mas o que me chama mais atenção, eu visitei alguns hospitais e a dificuldade dos próprios profissionais aceitarem essa mudança de paradigma, de aceitar esse novo, né, de fechamento, por exemplo. Por quê? Porque uma série de preconceitos deles também, por dificuldade, por não ter, às vezes, condições de perceber naquele momento uma nova perspectiva profissional, sei lá, de família, por falta de capacitação mesmo e desenvolvimento, né, de uma visão mais ampla. É algo muito sério, porque o tempo vai passando e essa pessoa vai ficando cada vez mais isolada. Não é? E aí há o abandono da família, porque tu perde o laço, o vínculo, né? Tu passa aquela pessoa como ela não tem mais um nicho, um eixo existencial. Isso é muito triste. Isso não é só problema da família, nem de alguns órgãos fechados, é da sociedade como um todo. Eu acho que, complementando isso que a Maria está dizendo, né? Ela está se referindo a um processo muito grande que tem início por volta da década de 70, que é a reforma psiquiátrica, né? Que acontece de diferentes formas em muitas partes do mundo e que está em constante avanço, mas também em retrocessos. Eu acho que isso se ilustra em duas posições políticas muito díspares que hoje continuam em combate, né? De um lado, uma posição científica e política que aposta que a saúde mental está necessariamente vinculada à reinserção da pessoa na sociedade, né? A realizar esse tratamento na sociedade, com ela inserida, trabalhando, estudando, tendo contato com a sua família. E de outro lado desse espectro, um posicionamento político e de saúde que acredita que o tratamento precisa ser dado afastado da sociedade, né? Com um reclusamento. É claro que a gente precisa não apostar em radicalismos e pensar no caso a caso, né? Cada pessoa tem uma demanda diferente, mas é inegável que no Brasil, atualmente, nós vivemos um retrocesso, né? Em termos de políticas públicas, no sentido de favorecer os serviços do SUS, né? Que favorecem a reintegração na sociedade desses pacientes. Acho que isso é importantíssimo de ser colocado. Eu acho que, antigamente, o paciente, quando ele era diagnosticado com esquizofrenia, ele geralmente era internado, porque esse diagnóstico já acontecia quando ele estava em surto, que é a fase aguda da doença. E ali ele acabava ficando por muito tempo internado, às vezes 1, 2 anos a internação. E hoje em dia esse panorama mudou. A internação, quando necessária, ou seja, quando que ela vai ser necessária? Quando o paciente apresenta risco para si próprio por conta dessas crenças ou para as pessoas que com ele convivem, ela acontece apenas para tirar o paciente dessa situação de perigo e logo em seguida ele já é reinserido na sociedade através do que a gente fala dos serviços de Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. E lá a gente vai ter todo tipo de tratamento, não só medicamentoso, mas vai ter a parte que vai trabalhar a parte pedagógica, com atividades de terapia ocupacional, vai ter a parte psicológica, que vai trabalhar a terapia, a psicoeducação, a noção dele, a parte que ele interage com outras pessoas e vai estimular a interação, e assim a gente vai estimulando essa independência para que o paciente recupere a independência dele e consiga, ele mesmo, fazer as compras, cuidar de si próprio, tocar a vida dele, né? Então, através do CAPS a gente vai conseguindo acho muito interessante, né? Tem muita participação aqui, o Sete via Twitter, ele diz assim, é muito importante o acolhimento afetivo e respeitoso dos familiares e da sociedade. Cuido da minha mãe e hoje meu irmão também sofre de esquizofrenia e esse é o grande segredo, ele está compartilhando aqui com a gente. Tem também perguntas em relação ao diagnóstico, queria que vocês ajudassem a gente nesse sentido. O Paulo Thiago, ele pergunta quem é que faz, né? Que especialidade médica que faz esse diagnóstico e como é feito? O que a gente pode falar disso? O diagnóstico da esquizofrenia, ele vai ser realizado ali durante o atendimento psiquiátrico. Não tem ainda nenhum exame que diagnostique, a gente não tem ainda nenhum marcador que diagnostique a esquizofrenia. Então, esse diagnóstico ele é clínico, ele é baseado em sinais e sintomas, então, na avaliação naquele momento. E quais sinais, então, que assim, são sinais que a pessoa deve, sim, procurar uma ajuda profissional? Se a pessoa ouve vozes que só mesmo ela ouve e as outras pessoas não, se ela começou a sentir muito medo e sente que tem pessoas que querem persegui-la ou prejudicá-la de alguma forma, se ela está cada vez mais isolada, sem querer sair de casa,
com uma percepção diferente, se ela sente que o pensamento dela está vazio, ou ela tem o que a gente fala do eco do pensamento, ela fica ouvindo o próprio pensamento, se ela está desmotivada e não consegue mais seguir com as suas atividades profissionais ou educacionais, vale a pena uma avaliação psiquiátrica. Sim. Eu vou chamar aqui um trechinho, é um trecho final do livro Manu e o Povo que Mora na Mente, que traz uma mensagem bem interessante. Vamos ver. Aqui vai recado do Manu. Para gente como eu, e também para os que não são. Confie na vida. Escolham uma estrela que possam segurar em suas próprias mãos. Para aqueles que se dizem sãos, aqui vai o meu recado. Não duvide do povo da mente. Não se enganem. Estamos todos acompanhados. Tenho dito. Acho que é um recado aí no sentido de respeito ao outro, sim, né, Maria? Sim, com certeza. Porque, assim, ó, de certa forma, né, tomando as palavras de Manu, quem é que não ouve aquelas vozezinhas lá dentro, né? Quem é que, num dado momento, não, opa, vou seguir isso aqui, eu não vou seguir? E começa a conversar. Ou quando não ouve, às vezes se arrepende, deveria ter ouvido, né? Justamente, eu acho que a gente tem, assim, isso faz parte do nosso cotidiano. Claro que quando isso passa a comprometer, realmente a gente tem que buscar a doutora Maria Fernanda. Seu recado final, Bruno. Eu acho que complementando isso que você disse, né, Maria? Quando a gente fecha a porta do consultório, não sobra ninguém. Não sobra ninguém que seja normal, né? Aparecem questões assim, então acredito que o preconceito e a resistência a enxergar essas pessoas como pessoas autônomas, como cidadãos inteiros, né? Seja de alguma forma um receio de enxergar os próprios meios, a própria loucura que habita a gente, né? O meu recado se você assistiu essa reportagem, você se identifica com parte de coisas que foram faladas aqui, ou você não está feliz, ou você sente que o que você tem de sintoma está te trazendo prejuízo ou sofrimento, busque uma avaliação, busque ajuda, porque a nossa intenção, nós vamos agir como aliados. Então, a nossa intenção é trazer uma boa qualidade de vida. Passou voando hoje, a Maria Duarte está dizendo aqui, trabalhei 32 anos como psicóloga, 25 com pacientes psicóticos, adorei o filme, adorei a conversa de hoje, a criatividade, a dedicação, que são muito importantes, parabéns a todos os 3 convidados. Os meus recadinhos, então, também tenho recados aqui, Manu e o Povo que Mora na Mente, da Maria das Graças Pires, o documentário que está no YouTube. Está no YouTube, mas está também no Futura Play, Maravilha. Que é a plataforma do canal Futura, onde ele está disponível também. Ouvidores de Vozes. Ouvidores de Vozes. E a doutora tem um canal, a doutora Maria Fernanda, o canal no YouTube, Neurologia e Psiquiatria, que fala desse e outros Neurologia e Psiquiatria também. TV. Neurologia, Psiquiatria, TV. Maravilha. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. E até uma próxima. Até. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.